Olá, eu sou o pastor Marcos Gladstone, da Igreja Cristã Contemporânea, e eu creio que esta palavra falará profundamente na sua vida. Antes dela, eu queria falar sobre A Bíblia Sem Preconceitos, um livro que nasceu sem muitas pretensões, era para ser um estudo, mas de repente todo mundo queria, pedia, e hoje se tornou literatura referência sobre Bíblia e homossexualidade. E se você tem dúvidas sobre Bíblia e homossexualidade, entre no nosso site igrejacontemporânea.com.br, em loja virtual, e peça o seu. E agora, fique com essa palavra que abençoará a sua vida. Um abraço, tchau, tchau. Eu leio e vocês repetem, ok? Enviei-lhes mensageiros, mais bonito, enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Amém? Vamos falar com Deus nessa hora. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, eu não sei o que você veio buscar, mas eu sei que Deus está aqui para fazer uma grande obra na sua vida. E você não pode deixar essa obra. Amém? Então coloque a mão no seu coração e fale com Deus do seu jeito. Nós não precisamos ter palavras bonitas para falar com Deus. Você precisa de um coração sincero que Ele ouve. Espírito Santo, aqui estamos na tua casa. Esse lugar, ó Pai, que tu escolheu para que um povo que não era povo pudesse adorar o seu nome. Nesta hora, Espírito Santo, eu te convido a entrar em nossas vidas, a visitar, ó Pai, os nossos corações. Se entrou aqui alguém triste, desanimado, que nesta hora o teu Espírito Santo, Senhor, venha transformar essa vida, venha tocar nessa vida. Se chegou aqui, Senhor, alguém com um coração duro, por tantas dificuldades, por tantas situações que já passou na vida, que ao mais duro coração, ao ouvir, ó Pai, a receber esse amor que está fluindo desse altar, ó Pai, fluindo, ó Pai, de Ti, possa nesse momento, ó Pai, se abrir, ó Pai, se desmoronar para Ti nesta hora. Deus, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de transformação, uma noite de cura. Senhor, se entrou aqui alguém doente, em nome de Jesus eu já libero agora, ó Pai, a cura. Se entrou alguém aqui com dor de cabeça, Senhor, sentindo-se mal, Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita essas vidas. Que nenhum mal nessa hora possa atrapalhar o Teu fluir neste lugar. Desde já nos cobre com o Teu sangue, abençoe, Senhor, a cada um aqui. E neste momento, ó Pai, enquanto estivermos aqui, vai às nossas casas, visita os nossos lares, visita os nossos. Pai, visita aquilo, Senhor, que pedimos a Ti como resposta. Em nome de Jesus, peço que você dê mais um aplauso, né? Bem bonito ao Senhor nesta hora. Amém? Glória a Deus. Bom, Neemias estava lá reconstruindo os muros de Jerusalém, os muros que foram destruídos, muros que eram de glória e agora era o sinal de destruição. Às vezes construímos coisas tão lindas na nossa vida. A gente olha para o nosso passado e vê o agora, e muitas vezes a nossa vida está em escombros. A gente vê entulho, a gente vê lixo, a gente vê tanta situação que às vezes dá até desgosto de pensar que a gente já viveu coisas gloriosas e pensar que a gente pode reconstruir, para a gente até seja difícil. Mas a palavra de hoje é uma resposta para você que está tentando reedificar a sua vida. Neemias continuou. E ele foi ao final. Porque Deus era com ele. E porque Deus foi com ele, ele reedificou tudo aquilo que um dia foi destruído. Tudo aquilo que ele queria ter de volta. A mão de Deus permitiu que tudo ele pudesse reconstruir. E da mesma forma, ministro sobre a tua vida. Eu não sei o que você veio buscar aqui. Talvez hoje a sua vida esteja em cacos. Talvez hoje a sua vida você olhe, eu queria que fosse diferente, eu queria viver tudo que eu já vivi um dia. Mas eu quero dizer, Deus tem muito melhor para você, porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você crê nisso? E a gente viu na semana passada que eles chegaram num momento da obra que era muito difícil.
ou que é muito difícil para nós, que é o momento em que a gente chega até a metade. E eles chegaram, reconstruíram até a metade, e quando chega até a metade, vem algumas coisas muito ruins na nossa vida. Vem inimigos que começam pelo lado de fora, mas vão pelo lado de dentro, influenciando a nossa vida, que foi o medo, o desânimo, o cansaço. Quando a gente começa a reconstruir, tem tanto entulho, tem tanta coisa para tirar, tem tanto trabalho a fazer, que a gente pensa, não vai dar, a gente cansou. E passa aquele ânimo, né, que a gente estava no início, e de repente nada acontece, porque a gente não vê o final, a obra final. Mas Neemias foi até o final, e porque ele insistiu em ir até o final, Deus foi com ele. Eu queria que você cresça, que se você for até o final, Deus será contigo em nome de Jesus. Vira para o irmão que está do seu lado, dá uma boa noite, dá um sorriso para ele, um sorriso para ela, e fala assim, se você continuar, Deus será contigo. Então não pare, não desista, porque Deus será contigo nessa obra que você está fazendo, amém? A gente vê que aqui eles tinham concluído os muros e tinham tapado também as brechas. É porque a gente pensa que reconstrução é só ir fazendo obra. Mas só que no momento da obra, ou no momento que a gente está fazendo algumas coisas, está reedificando algumas coisas, a gente tem que entender que a gente tem que tapar algumas brechas na nossa vida. Porque senão o inimigo consegue entrar por esses buracos na nossa vida. E eu não sei se você quer hoje ter um casamento feliz, realizado. Mas algumas brechas você vai ter que tapar na sua vida. Talvez você seja uma pessoa ignorante demais e você precisa mudar algumas coisas. Talvez você seja uma pessoa que não consegue conversar e você precisa aprender a dialogar. Eu e o pastor Fábio, mais de 10 anos de casado, até hoje eu tenho que aprender a conversar com ele. E ele comigo. Eu preciso querer entendê-lo e ele precisa me entender também. Às vezes a gente precisa fechar algumas brechas tão pequenas na nossa vida para Deus fazer uma obra grande. Às vezes você quer fazer algumas coisas, quer trabalhar na obra de Deus, mas você tem uma vida de oração para você trabalhar na obra de Deus. Você já começou a fazer o ID, não é? Você fala assim, poxa, eu queria estar servindo a Deus, fazendo algumas coisas, mas você não entende que existem coisas muito pequenas que você precisa tapar. Brechas são coisas pequenas que você precisa reparar em sua vida. E eu não sei aquilo que você precisa fazer ou tapar como brecha na sua vida, mas algumas situações você precisa tomar algumas decisões para que Deus possa trabalhar na sua vida. Amém? E assim, eles reconstruindo, e lá no versículo 2 diz que os inimigos, não é? Descobriram ouviram, né, que estava tudo já pronto, que os muros de Jerusalém já estavam todos reconstruídos, só faltavam as portas. E na próxima semana nós falaremos das portas. Tem portas muito importantes nos muros de Jerusalém. A gente vai falar sobre a porta do lixo, né? O que a gente tem que tirar da nossa vida, porta de um monte de coisa que a gente precisa edificar na nossa vida. Vai ser a última série de ministrações sobre Neemias nesse mês. E aqui estavam eles trabalhando, e aí o inimigo chega para eles e fala o quê? No versículo 2, vem, encontremo-nos numa das aldeias da planície de Ono. Amém? Ou Vale de Ono. O inimigo viu que Neemias não desistia da obra, que Neemias ia até o final, e ele começa a tentar tirá-lo do lugar onde Deus tinha colocado mesmo. E às vezes, quando a gente quer seguir a Deus, a gente tem que entender muito que, muitas vezes, o inimigo irá nos chamar para sairmos da posição que Deus nos colocou, que Deus quer que nós fiquemos. Os inimigos de Neemias queriam que ele saísse de Jerusalém. Jerusalém é o quê? A casa de Deus, é a presença de Deus. Quando você sai da presença de Deus, tudo fica mais fácil para que o inimigo destrua a sua vida toda novamente. Às vezes as coisas estão melhorando e você fala, não, já posso caminhar com as minhas pernas. Eu quero dizer, você depende em tudo de Deus. Se Deus não for contigo, nada acontece. Você pode ser o homem, a mulher, né, que possa ter alcançado as grandes coisas da vida, mas se Deus não for contigo, se a mão de Deus não abençoar a sua vida, nada vai dar certo. Ontem eu ministrava aqui no congresso de intercessão.
Existem portas que não é o homem que fecha. Existem portas que não é o inimigo que fecha, não é o diabo que fecha. Existem portas que às vezes Deus fecha na nossa vida. Deus fecha para que a gente possa estar na posição e possa buscá-lo. E essas portas não tem jeito. Você pode fazer o que for, que ninguém consegue abrir. Sabe por quê? Porque Deus tem um amor muito grande pela sua vida e quer você na presença dele. Então não saia da posição que Deus hoje te coloca. Não saia dessa busca a Deus. Não saia dessa vontade de estar com Deus todos os dias. Não saia desse desejo de reconstruir tudo aquilo que talvez hoje para você seja destruição, mas Deus tem poder para fazer tudo de novo na sua vida reconstruído. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor por isso que Ele pode fazer. E diz a palavra no versículo 3, Neemias 6:3, que Neemias enviou mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Essa era a resposta. Eu não vou largar a obra. Eu não vou deixar a obra. Eu não vou deixar as coisas de Deus. Eu não vou deixar Jerusalém. Eu não vou deixar essa porção que Deus tem me colocado. Eu não vou deixar essa posição, eu não vou deixar onde Deus me colocou, eu não vou deixar Jerusalém, eu não vou deixar a casa de Deus, eu não vou deixar a presença de Deus. Aquilo que é mais importante na sua vida é a presença de Deus, é a Jerusalém. É aquilo que Deus manda você fazer, onde Deus fala, fica aqui. Não desce para o Egito, não desce para a ONU, fica onde eu te disser. Amém? No versículo 5, depois de ter tanto insistido, o inimigo começa a pegar um pouquinho mais pesado. Então, Sambalate, ainda pela 5ª vez, as 4 vezes ele mandou alguém para ir lá e tentar tirar Neemias da obra. Ele falou: não vou sair daqui. E tem horas que você precisa decidir isso na sua vida. Eu não vou sair daqui. Eu não vou deixar. Para ir para a ONU. E ONU era um lugar... Eu esqueci até de falar sobre isso. Um lugar neutro. Era um lugar que não era um lugar de guerra, não era um lugar que fosse de perigo. Era um vale neutro. E às vezes, o inimigo tenta tirar a gente da obra de Deus, ou do lugar onde Deus quer que nós fiquemos, com coisas também muito sutis. É um lugar que não tem nenhum problema. Mas você precisa valorizar a Jerusalém que Deus coloca. Você precisa valorizar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. E aí ele tenta 4 vezes. E na 5ª vez, ele começa a fazer algumas outras coisas. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou o seu moço com uma carta aberta na mão, na qual estava escrito: entre as nações se ouviu, e Gesem o diz, que tu e os judeus intentais revoltar-vos, e por isso tu estás edificando o muro. Segundo se diz, queres fazer-te rei deles, e o que constituíste profetas para proclamarem a respeito de ti em Jerusalém? Há rei em Judá? Ora, estas coisas chegarão aos ouvidos do rei. Vem, pois, agora, consultemos juntamente. Aí no versículo 8, então mandei-lhe dizer: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu o quê? Inventas. E aí os inimigos de Neemias começam a falar: não, agora vocês vão fazer uma revolta. E às vezes a gente está fazendo coisas e andando no caminho, com Deus, andando com Deus, fazendo as coisas de Deus, e a gente tenta não se desviar, a gente tenta ficar firme. Mas você vê que o inimigo cria até situações, inventa histórias. E você sabe que o homem de Deus, a mulher de Deus, ela é caluniada, e a gente tem que entender isso. Às vezes inventam coisas, inventam histórias. Não, é pelo seu ego que você está fazendo isso. Não, você está buscando a Deus. E às vezes parece que seguir a Deus é tão difícil, não é? É ou não é? Tem coisas que a gente passa que às vezes a gente não merece. É ou não é verdade? Tem coisas que eu passo na minha vida e eu falei: meu Deus do céu, o que eu fiz para poder merecer isso? Mas é o inimigo querendo tirar do foco. E às vezes você é uma pessoa que só plantou coisas boas, só tenta fazer coisas boas. Meu Deus do céu, vem um e inventa uma coisa, vem outro e faz outra fofoca, vem outro e começa a te julgar, vem outro e começa a falar tanta coisa. Meu Deus do céu.
Isso é ruim para quem gosta de fazer de vítima, né? Porque começa a achar um monte de coisa, daqui a pouco não está nem mais fazendo a obra. Mas isso é algo normal. O homem de Deus, a mulher de Deus, precisa aprender a lidar com essas coisas que inventam. Amém? Não tenha medo dessas coisas que inventam. Continua fazendo a obra. E Deus vai te honrar no tempo certo. Amém? Deus irá te abençoar no tempo certo. Deus fará aquilo que Ele tem que fazer no tempo certo. E ali ele tenta, insiste. E aí ele cria uma outra coisa, né? Faz uma outra situação. Ele suborna pessoas. Suborna até pessoas que trabalhavam lá dentro do templo. Você sabe que Neemias ele não podia entrar no templo. Por que Neemias não podia entrar no templo? Porque o templo era um lugar assim muito separado naquela época, né? Hoje o véu se rasgou, a gente tem livre acesso até o Santo dos Santos, né? Mas naquela época nem o nome de Deus podia ser pronunciado. Se você falasse o nome de Deus, você podia ser até morto, apedrejado. Então ninguém falava, apenas o sumo sacerdote uma vez no ano podia falar. Era muito respeito, era muito cuidado para entrar no templo. E aí, naquela situação onde ele estava meio envolvido com um perigo, com um monte de coisa, falava, a gente vai enganar ele. A gente vai fazer ele ser incriminado. Às vezes, o inimigo trama coisas, né? A gente, na maior boa vontade, acaba a gente se enrolando em tantas coisas. Mas, sabem, existem momentos na vida que a gente tem que vigiar também. Vira para o irmão que está ao seu lado, para a irmã e fala assim, vigia, viu? Está seguindo a Deus? Toma cuidado. E às vezes o inimigo faz coisas, sabe, para te tirar do foco, para, sabe, fazer você, sabe, desistir de tanta coisa. Ou te incriminar de outras. E aí, olha só no versículo 10. Fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava em recolhimento, e disse, ajuntemo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as suas portas, pois virão matar-te, né, dizendo que iam matar Neemias. Sim, de noite virão matar-te. E olha o que Neemias fala. Eu, porém, respondi, um homem como eu fugiria? E quem há que, sendo tal como eu, possa entrar onde? No templo do Senhor e viver. De maneira nenhuma o quê? Entrarei. Percebi que não era Deus que o enviara. Olha só, os inimigos subornaram gente de Deus, né? Porque sabe, tem muita gente que se diz de Deus, que fala um monte de besteira. É ou não é? E se acha investido de Deus para fazer um monte de coisa. E se a gente fosse seguir um monte de homem de Deus, você não estava sentado aí, recebendo a palavra de Deus, estava? Tem tanto homem de Deus que falam tantas coisas, né, que negam acesso a pessoas a viverem com Deus, a estarem na presença de Deus. Você tem que saber o seu lugar no reino. E Neemias sabia muito bem o lugar dele no reino de Deus. Amém? E percebi que não era Deus que o enviara, mas ele pronunciou essa profecia contra mim, porquanto Tobias e Sambalate haviam feito o quê? Subornado. Aquele homem, entre aspas, de Deus, tinha ganhado dinheiro para tentar incriminar Neemias e acabava com ele de uma vez. E aí a gente tem que estar perceptivo a entender aquilo que Deus quer muitas vezes na nossa vida. Amém? Aí no versículo 15, a parte mais linda desse texto de hoje. Amém? Presta bem atenção. Acabou-se, pois, o muro. Amém? Amém? Diga assim, acabou-se, pois, o muro. Amém? Você crê que você vai reedificar, que vai acabar esse muro aí, essa construção, essa reedificação na sua vida? Acabou. Isso tem que ser uma certeza na sua vida. Deus vai fazer. O que você está começando a reconstruir, Deus vai reconstruir na sua vida. O que você começou a colocar, Deus, eu quero recomeçar uma nova história contigo, eu quero viver um novo tempo contigo. Deus vai fazer, vai acabar esse muro. Não deixa o inimigo te tirar do foco. Não deixa os inimigos atrapalharem a sua caminhada. Continua. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que haviam em redor de nós fizeram o quê? Temeram, ficaram com medo. E abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos esta obra com o auxílio do nosso
Deus. Amém? Estenda a mão para cá. Com a mão de Deus, tudo que você hoje coloca como obra, como trabalho do Senhor, o Senhor permitirá que você edifique e reedifique. Que no tempo certo, toda construção será concluída. Em nome de Jesus, eu profetizo isso na sua vida. Amém? Agora preste atenção aqui. Às vezes a gente fica com medo de reconstruir algumas coisas. Eu acho que eu falei na primeira mensagem. Às vezes, quando queremos reedificar alguma coisa, o inimigo traumatiza tanto a gente, que a gente pensa que a gente nunca mais vai poder fazer aquilo. Às vezes, você tem um relacionamento com alguém e você sofre tanto com aquele relacionamento. Você é tão oprimido por causa daquele relacionamento. Tantas coisas acontecem no meio daquele relacionamento, porque o diabo faz com que você nunca mais queira sonhar em ter um relacionamento feliz. Muitas pessoas não conseguem viver bem, estar bem, por conta de coisas que ela sofreu lá no passado. Foi tanta destruição. Foram tantas coisas que aconteceram no meio do caminho, que ela deixa para lá. Ela deixa tudo destruído, tá tudo uma bagunça, tudo errado. E ela fala, eu não quero mexer nisso. Mas eu quero profetizar na sua vida, como homem de Deus, que na área onde o inimigo mais destruiu, vai ser a área que você mais vai ser uma bênção no reino de Deus. Aquilo que o inimigo fez mais com que você ficasse traumatizado, ficasse horrorizado, não quisesse nem mais pensar, vai ser onde Deus vai te honrar em nome de Jesus. Talvez você olhe assim, eu não quero ter um relacionamento, já sofri demais. Mas eu quero dizer, você vai ministrar para casais nessa igreja, vai falar assim, olha, é uma bênção ter um relacionamento onde Deus coloca a mão dele. É uma bênção ter um ministério que Deus vai lá e exalta. As áreas que o inimigo mais destruiu serão as áreas que Deus abençoará a sua vida. Estava lá Jerusalém toda destruída, mas uma pessoa que se levantar para reconstruir tudo. E eu quero que você hoje assuma o compromisso de reconstruir tudo aquilo que o inimigo destruiu na sua vida. Não deixe o inimigo ficar, se vangloriando e se alegrando com você na derrota e na destruição. Comece a colocar, Deus, eu tenho coisas a reconstruir, eu tenho coisas grandes para fazer. E o apóstolo Paulo ensina algo muito tremendo. Ele registrou algo que Deus falou para ele. Está lá em 2 Coríntios 12, versículo 9. Ele conta uma revelação que ele teve, onde o Senhor fala com ele. Abra lá em 2 Coríntios 12, 9. Amém? Ou ide. 2 Coríntios 12, 9. É um tesouro essa palavra. E disse-me, o quê? A minha graça te basta. Agora olha só que coisa tremenda. Porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Amém? Eu queria que você recebesse essa palavra para a sua vida. Onde é a tua fraqueza hoje? Onde é a tua fraqueza? Onde o inimigo te destruiu tantas vezes? Eu queria que você colocasse como meta na sua vida reconstruir exatamente esse lugar que o inimigo tantas vezes te destruiu. Eu queria que você colocasse como algo, falar, não, eu vou dar o troco. Eu irei reconstruir os meus muros. Eu vou colocar de volta a glória desse lugar. Onde era a minha Jerusalém, vai ser de novo a minha Jerusalém de honra e de glória. Eu não vou deixar ela caída e destruída. Onde o inimigo mais o derrotou. Onde o inimigo mais disse que você nunca seria feliz. Você colocasse como meta na sua vida. Eu tenho que reconstruir essa área na minha vida. Deus me capacitará para eu viver grandes coisas nessa área da minha vida. Deus não vai me deixar derrotado, destruído, caído. Eu vou reconstruir esses muros. Não deixe o inimigo ter vitória, porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na tua fraqueza. Os muros de Jerusalém caídos de outrora serão os novos muros que Deus estabelecerá na sua vida. Nova Jerusalém que Deus vai restabelecer na sua vida. Vai ser uma grande Jerusalém de bênção, mas você precisa estar em Deus. Se Deus manda você continuar, não desça para onde? Se Deus hoje está mandando você ir avante, não desce para o Vale de Ono. Não desce para lugares que Deus não te chamou. Continua. E Deus, no momento certo,
permitirá com que a sua obra seja toda reconstruída. Você recebe isso na sua vida? Em nome de Jesus, eu profetizo, Deus irá reconstruir o lugar da destruição. Onde foi peso, onde o inimigo derrotou, onde você se sente derrotado, hoje Deus está fazendo um grande mover na sua vida para que você receba a bênção. Deus hoje está fazendo um grande mover no mundo espiritual para você sair daqui com a sua bênção e ter força para lutar, e ter força lá fora para reconstruir. A partir de hoje, você não vai mais se sentir um coitadinho, um pobre coitado, alguém que o inimigo sempre destrói, alguém sempre que o inimigo vai lá e faz tudo. Você começa, você sonha e daqui a pouco você vê tudo destruído. Mas Deus fala para você, a partir de hoje, eu vou garantir essa obra. Eu que vou ser o arquiteto dela, eu que vou ser o garantidor dela, eu que vou financiar essa obra para você, em nome de Jesus. Você crê nisso? Que Deus há de financiar toda essa obra para você? Eu não sei qual é o seu sonho. Talvez o seu sonho seja reconstruir uma vida profissional que você sempre quis, mas sempre você teve derrota ali. Deus hoje fala para você, nem que Ele tenha que mandar alguém, enviar um cheque, dar um dinheiro para você, Ele vai fazer isso para você, mas Deus vai te honrar. Deus não vai te deixar na destruição, porque Ele não é um Deus de destruição, Ele é um Deus de honra, Ele é um Deus de reconstrução, Ele é um Deus que exalta no tempo certo. Talvez você tenha vivido um tempo aí de dor, de aflição, de sofrimento, mas Deus manda te dizer, Deus está mandando te dizer isso aqui nesta noite, Ele vai reconstruir tudo no tempo certo. Coloque a mão nessa obra e não desista. A partir de hoje, você profetiza isso todos os dias, em nome de Jesus. E se essa palavra fez bem a você, divulgue em suas redes sociais, seja um evangelizador virtual. Não deixe também de se inscrever em nosso canal Igreja Contemporânea para quando publicarmos um vídeo, logo você receber uma notificação. E não deixe de procurar uma igreja contemporânea perto de você. Entre em nosso site igrejacontemporânea.com.br. No link localização você encontra os dias, horários e endereços das nossas igrejas. Um abraço e nós ficamos por aqui.